Hoje eu tenho um assunto muito delicado a falar. Como vocês devem ter visto no título do vídeo também, eu não posso ter um bebê. Eu sei que muitas mulheres optam não ter filhos, mas para aquelas que desejam ter um filho, para aquelas que sonham ser mãe, a gente, antes de ter um filho, a gente se questiona, se perguntando, será que eu consigo ter um filho? Porque sabemos que, infelizmente, muitas mulheres não conseguem, né? Então a gente fica naquela dúvida, naquele medo, só que a gente só vai saber só futuramente. Bom, e para quem me acompanha e assistiu os últimos vídeos, sabe que eu estou casada, né? E o meu esposo, que na época ele era meu namorado, né? Na época que a gente namorava, ele chegou em mim e ele falou que talvez a gente não poderia ter filho. Infelizmente, né, quando ele tinha na faixa de 16, 17 anos, né, ele acabou pegando cachumba. Vocês conhecem, sabem o que é. Só que homem, né, quando aquilo se agrava muito, aquilo desce, né, para as partes íntimas. Nisso, corre o risco do homem não conseguir ter filho. Quando a gente estava namorando, ele me contou sobre essa experiência que ele teve. E pra mim, assim, na minha opinião, eu já não fiquei com medo da gente não conseguir ter um filho. Eu sempre tive fé que a gente ia sim ter um filho. Então eu imaginava assim, bom, como a gente é jovem, ainda tá na faixa dos 20 anos, quando a gente chegar na faixa de 30 anos mais ou menos, que provavelmente a gente vai querer ter um filho, a gente vai no médico, a gente vai fazer tratamento e nessa a gente vai conseguir ter. Isso era o meu pensamento. A gente continuou a nossa vida, hoje em dia a gente estamos casados, né? E como a gente já tá casado, temos a nossa casinha, cada um tem o seu emprego, né? Como a gente sabia desse risco, a gente falou assim, bom, não vamos prevenir. Por quê? Como a gente é novo, a gente somos fértil, certo? A possibilidade dele ser pai for pouca, né? Pelo menos enquanto a gente é novo, vai ser mais fácil da gente ter filho do que ficar esperando, né, o tempo e ser mais difícil. Aí a gente não se prevenia, né? A gente deixava acontecer. E nessa, num culto bem abençoado, Deus tomou o irmão lá da frente e falava assim, se você tem um desejo guardado aí no seu coração, pede para Deus, que Deus, ele é o único que pode transformar isso em realidade. E nessa, o meu esposo, né, com muita fé, ele pediu para Deus que ele gostaria de ser pai. Se passaram alguns dias e nessa apareceu a Jennifer com alguns sintomas muito estranhos. O primeiro sintoma que eu tive é umas dor muito forte no peito, aonde eu tirava o sutiã e colocava e já sentia aquela dor, encostava, uma dor terrível. O segundo sintoma foi ter um desejo por certas coisas. Certas coisas que seria, primeiro foi um tonkatsu, um gyudon e por último foi um molho de cebola de um restaurante bem conhecido aqui na região. Inclusive foi um restaurante onde eu trabalhei na época que eu era estudante, né? E eu queria muito aquele molho de cebola. Teve um certo dia, né, que meu marido, ele tava trabalhando de noite, então durante o dia ele tava em casa, e eu acordei ele morrendo de sono, coitado. E a gente foi no restaurante, né, pra comer apenas aquele molho de cebola. Eu pegava o molho, tacava assim no arroz e comia com muito gosto, nossa. Ai, que delícia. E nessa meu marido falou, não é possível. Não é possível. E nessa, na frente do restaurante já tinha uma farmácia e ele fez a gente comprar um exame de gravidez. E foi isso que aconteceu. Deixa eu ver. 1 minuto. Passou 1 minuto? Já. Tem certeza? De tanto tempo você tá enrolando? Tinha que fazer 2? Preparado? Não é? Você tá grávida. Amor do céu! Parabéns.
A gente vai ser papai e mamãe. O que foi? Eu tô feliz. Eu vou ser papai. Eu que era praticamente quase impossível. O que foi? O que foi? O que foi? Fala outra coisa. O que foi? Tá bem. Tá feliz? Tô assustada. Por quê? Nossa, amor, agora. E agora você vai ter um filho. Eu também. Nossa, amor, e agora, véi? E agora que é seguir em frente, continua. Ter um filho. Eu fiquei assim muito em choque. Como vocês podem ter visto no vídeo, eu fiquei paralisada. Eu não me imaginava cuidando de um neném, que até então eu imaginava que eu precisaria passar por um tratamento futuramente para eu poder ser mãe. Quando Deus quer e quando a gente pede para Deus e a gente tem muita fé nele, ele cumpre o desejo do nosso coração. Nessa, eu tive os meus momentos gestante e depois disso eu tive o meu parto, né? E sobre o parto eu vou deixar num próximo vídeo. E esse vídeo vai ser muito especial. Então, para quem gosta de me acompanhar, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque assim que o vídeo postar, o YouTube ele vai mandar a notificação para vocês. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí. Um beijo pra todos vocês e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!